Olá! Neste vídeo vou te contar por que o seu iPhone pode estar travando. Certo, então vamos começar pelo primeiro motivo, que é o pouco espaço de armazenamento. Se você tem pouco espaço de armazenamento, então o seu iPhone pode apresentar lentidão porque o sistema não tem espaço livre suficiente para funcionar de forma eficiente, pois ele precisa de um pouco de armazenamento para guardar arquivos temporários. Eu sei que há uma chance de você já saber disso. O sistema armazena arquivos temporários, principalmente na RAM, que é a memória de curto prazo do telefone. Mas às vezes a RAM não é suficiente e ele precisa armazenar esses arquivos na memória interna, no armazenamento interno, porque a RAM pode não dar conta. Ou às vezes esses arquivos precisam ser armazenados por um pouco mais de tempo do que ficariam na RAM. É por isso que ele armazena no armazenamento e você pode simplesmente ir até as configurações. Depois, vá em Geral e em Armazenamento do iPhone para ver quanto espaço livre você ainda tem. Eu ainda tenho bastante espaço livre. Você pode ver que eu tenho cerca de 14 GB, mas se você não tiver espaço suficiente, talvez queira desinstalar alguns aplicativos. Ou talvez fazer backup de algumas fotos, enviá-las para o iCloud para que não ocupem o armazenamento do seu telefone. Em vez disso, elas ocupam o armazenamento do iCloud. Agora, aplicativos em segundo plano. Se você tiver muitos aplicativos rodando em segundo plano, eles vão consumir RAM e deixar tudo mais lento. Então, talvez você queira ir até as configurações, depois em Geral e em Atualização em segundo plano. Agora, desative os aplicativos que você não precisa que atualizem em segundo plano. Ou seja, qualquer aplicativo do qual você não precisa receber notificações em tempo real. E também, eu não recomendaria desativar totalmente a atualização em segundo plano. Não só para os aplicativos dos quais você precisa receber notificações em tempo real, mas também para apps que talvez se conectem com dispositivos externos, como seu smartwatch. Esses também devem ser atualizados em segundo plano para que possam sincronizar com seu relógio o tempo todo. Mas fora isso, como jogos ou apenas aplicativos dos quais você não precisa receber notificações, eles podem ser desativados aqui. Agora vamos para a versão antiga do iOS. Também nas configurações em geral, vá até Atualização de Software. Pode haver uma nova atualização disponível e você pode precisar atualizá-la. Assim, ele rodará na versão mais recente. Isso deve deixar seu telefone mais rápido, mas você pode ver que eu realmente tenho as atualizações beta ativadas e isso deixa o telefone mais lento. Eu só as mantenho ativadas porque este é meu telefone de trabalho, não é meu telefone principal e não posso tê-las ativadas por causa disso. Mas algumas pessoas realmente ativam as atualizações beta, mesmo que o telefone em que estão instalando as atualizações beta seja o dispositivo principal delas. E isso é um pouco problemático porque pode deixar seu telefone muito mais lento, então eu não recomendaria as atualizações beta. E se você já instalou uma, pode ser bem difícil. Tecnicamente, você pode fazer o downgrade, mas é um processo complicado e você vai precisar fazer backup de todos os dados, depois usar o computador para rebaixar o sistema do telefone e então não será possível restaurar o backup. Se, por exemplo, a versão pública atual for o iOS 18 e você tiver o iOS 26 instalado, e você fizer backup dos seus dados no iOS 26, depois fizer o downgrade para o iOS 18, então, até que o iOS 26 seja lançado oficialmente, você não conseguirá restaurar esse backup. É por isso que é bem difícil. Além disso, você pode simplesmente continuar usando a versão beta, mas desativar as atualizações beta, configurando-as como desligadas. Depois é só esperar até o lançamento do iOS 26, por exemplo, 26, porque eu tenho o iOS 26 Beta 4, o que significa que, se eu desativar agora, vou precisar esperar até que a versão oficial do iOS 26 seja lançada, ou até mesmo até o lançamento do iOS 26.1. O que significa que, se você instalar o beta para desenvolvedores do iOS 26, ele será disponibilizado imediatamente em junho.
depois que o novo iOS é anunciado como beta, você vai precisar esperar até setembro, até que a versão oficial 26 seja lançada. E ainda existe a chance de que você não consiga instalar essa versão. Você pode até precisar esperar até outubro ou novembro, até que o 26.1 seja instalado. Por isso eu não recomendo as versões beta. Agora, muitas atualizações estão pendentes. Se houver muitas atualizações diferentes pendentes, no App Store, como aqui. Se você for até a App Store, clicar no seu perfil no canto superior direito e rolar para baixo, verá que tenho 12 atualizações pendentes. E vale a pena atualizá-los agora. Portanto, isso não deixa seu telefone lento, pois atualizações pendentes podem deixá-lo lento. Então, vamos ao próximo assunto, os processos em segundo plano. Eu já mencionei isso. Mas também algumas atualizações automáticas e sincronizações podem deixar seu telefone lento por um momento. Mas você só precisa esperar até que ele atualize seu telefone automaticamente ou sincronize com a nuvem. Então, superaquecimento. Se o seu iPhone esquentar demais, o desempenho é reduzido. Isso é para proteger o hardware. Se você quiser saber mais sobre superaquecimento, há vídeos no canal sobre superaquecimento do iPhone. Então você pode assistir a esses vídeos. Eles explicam o que fazer em caso de superaquecimento. Agora, ajuda para bateria fraca. Se você tem uma bateria desgastada, isso pode acionar a redução de desempenho para evitar desligamentos inesperados. Então talvez você queira trocar a bateria, mas antes talvez vá até as configurações. E vá em bateria, depois em saúde da bateria e carregamento, e agora você verá a capacidade máxima. E essa capacidade máxima, se estiver abaixo de 80%, então vale a pena trocar a bateria. Assim, seu telefone funciona perfeitamente. Mas também certifique-se de substituir a bateria por uma original, porque baterias falsificadas podem fazer seu telefone superaquecer demais e também podem realmente diminuir o desempenho. Agora vamos para o próximo ponto, que é ter muitos widgets ou animações. Se você tem muitos widgets diferentes, papéis de parede animados ou alguns efeitos visuais, isso pode diminuir o desempenho, especialmente em modelos mais antigos. Então talvez você queira se livrar disso. Depois, o cache do Safari e dados desnecessários. Se houver dados de navegação acumulados no cache do sistema, isso pode sobrecarregar seus recursos. Portanto, talvez você queira ir até o Safari, clicar nos 3 pontos aqui e ir para Favoritos. Depois clique aqui em Histórico. Aqui está o histórico. Ou apenas clique nos 3 pontos aqui. Depois, clique em Limpar e selecione. Limpar período de tempo. Você pode selecionar, por exemplo, histórico antigo, mas isso vai apagar seu histórico de navegação. Lembre-se disso. E agora, limpe o histórico. Isso também fecha todas as abas, como você pode ver. Eu tenho 12 abas, não é muito. Mas se você tiver muito mais, talvez queira pressionar e segurar depois da primeira. Tipo, você sabe, indo para lá, deslizando para cima, mas não a partir da parte de baixo. Apenas deslizando a aba para cima, ela irá para o menu de abas, e agora você pode pressionar e segurar na quantidade de abas que você tem. Desculpe, no botão de concluir e feche todas as abas. Isso também vai deixar o celular um pouco mais rápido. Agora, se um único aplicativo com uma otimização estiver deixando o aparelho lento, então pode ser um problema do próprio app. Pode ser simplesmente mal feito mesmo, pelo criador do aplicativo. Às vezes pode haver alguns bugs no iOS que exigem uma reinicialização ou atualização. Eu já estava falando sobre atualizações, então não vou mostrar mais. Mas você também pode reiniciar o telefone pressionando e segurando o botão de energia e qualquer um dos botões de volume e, em seguida, deslizando para desligar. Aguarde um momento até que o telefone desligue e ligue-o novamente.
Agora, também pode não haver RAM suficiente em modelos mais antigos, porque alguns aplicativos mais novos podem exigir mais memória do que os iPhones mais antigos conseguem suportar, e isso ocorre apenas porque alguns aplicativos mais novos exigem mais do que o seu iPhone antigo pode suportar. Pode haver arquivos de sistema corrompidos, o que é raro, mas às vezes pode haver corrupção de software após uma atualização ou restauração. Pode causar lentidão e talvez você queira redefinir seu telefone, mas antes de redefini-lo, faça um backup. Existem vídeos sobre como fazer backup do iPhone, então talvez você queira assistir para realmente aprender como fazer o backup. Assim, você não perde os dados após a redefinição. E, em seguida, vá em Ajustes, depois em Geral, Transferir ou Redefinir iPhone, apagar todo o conteúdo e ajustes e então apague. Mas lembre-se, isso vai apagar todos os dados. Portanto, se você quiser manter esses dados, faça um backup em algum lugar seguro, seja no seu iCloud ou no seu computador. E isso deve ajudar com arquivos de sistema corrompidos. Agora vamos falar sobre os serviços de localização em segundo plano. O uso constante do GPS pode causar lentidão se for utilizado por vários aplicativos. Então, talvez você queira ir em Privacidade e Segurança, Serviços de Localização e ver quais aplicativos estão usando os serviços de localização. E se você achar que alguns aplicativos não precisam desses serviços de localização, você pode desativá-los. Alguns aplicativos estão configurados para sempre usar, como no meu caso, este aplicativo está configurado para sempre. E eu posso simplesmente configurar para usar apenas enquanto estiver usando o aplicativo. Assim, ele só vai usar a localização enquanto eu estiver usando o aplicativo. E se eu não estiver, então não vai usar. E agora, a última coisa é o hardware antigo. Se o seu telefone for apenas mais antigo, os aplicativos mais recentes ou as versões mais recentes do iOS podem ser muito exigentes. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não esqueça de curtir e se inscrever e nos vemos na próxima.